Fala, meus caros, neste vídeo de hoje eu quero falar para vocês a respeito de uma literatura, de um livro, tá? Um livreto, eu diria, de 70 e poucas páginas que teve um impacto profundo na minha vida, né? E eu, como um bom melancólico, diria para vocês até ter um pouco de cuidado ao ler esse livro, porque ele vai tratar muito da questão da existência humana, do significado, do sentido da vida de um homem, e de um homem que certamente declinou em sua vida, não foi protagonista da sua vida em momento algum, e por isso teve uma morte triste, agonizante, que é esse livro de Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. É um livreto, né, como eu disse, 70 e poucas páginas, mas com uma profundidade que é um negócio assim abismal. Confesso para vocês que, bom, já sabia porque é um livro famoso e inclusive um excelente início, né? Introdução para quem quer começar a ler literatura, uma literatura russa de muito prestígio, tá? Eu já sabia que era um livro bom, tantos amigos me indicaram, mas eu confesso para vocês que foi muito melhor do que eu imaginei. E é um livro que, poxa, já estou aí, tem 3 meses para fazer esse vídeo para vocês, que de fato pensei algumas vezes em fazer ou não fazer esse vídeo, mas de fato foi um livro que me impactou demais. E até hoje, 3 meses depois, eu ainda me pego pensando em algumas lições, e aqui eu vou falar 5 dessas lições que eu tirei desse livro, que certamente vai te ajudar a viver uma vida muito melhor, né? Por quê? Porque exatamente a ideia, uma ideia cristã, muitas vezes, recomendo aquele livro também da Preparação para a Morte, ele me lembra muito esse livro da Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório, mas basicamente meditando na vida e na morte de Ivan Ilitch, nós temos, assim, nós mudamos o nosso panorama de vida, né? Nós mudamos o jeito de viver, inclusive. Tá? Olhando para essa morte, na morte de Ivan Ilitch, nós olhamos para a vida dele e olhamos para a nossa vida, e a ideia desse vídeo é exatamente essa: levar você a fazer um profundo exame de consciência da própria vida, da própria existência, de como tem conduzido a sua existência, né? Como tem sido sua passagem aqui nessa terra, o que você tem feito da vida, por assim dizer. Infelizmente hoje, meus caros, nós vemos muita gente deixando a vida passar, né? Não vivendo a própria vida, só respondendo a estímulos externos, principalmente hoje nessa época de internet, de rede social. Pessoas que não vivem mais a própria vida, mas estão o tempo inteiro olhando para a vida dos outros, né? Olhando o tempo inteiro para a vida dos outros. Como que fulano tem vivido a vida, como que, olha, Beltrano está viajando, fulano de tal fez não sei quantos milhões, ó, a pessoa que tem a família assim, assada, a minha tá aqui, né? Ó, minha vida, que tristeza, mas eu nasci aqui, mas eu sou assim, mas minha família é dessa maneira, mas eu não tenho dinheiro. Corremos o risco de não viver a nossa própria vida, mas viver a vida dos outros, olhando o tempo inteiro para aquilo que os outros conquistaram e deixamos de conquistar a nossa vida. Ivan Ilitch, A Morte de Ivan Ilitch, esse livro extraordinário, mais uma vez recomendo vivamente que vocês leiam, ele vai nos ensinar isso, né? Que a nossa vida está passando. Não sei se você sabe disso, inclusive, né? Mas a sua vida está passando, meu caro. As coisas estão passando, todo dia, né? Sei lá, estou aqui agora, daqui a pouco estou não sei onde, esse dia já acabou, essa semana já acabou, esse ano já acabou. E o que você tem feito da sua vida? Isso, depois dessa leitura, né, desse livro de Tolstói, eu confesso para vocês que eu tenho levado a vida de uma maneira muito mais séria. Não muito mais séria assim, no sentido mais triste, não, mas pelo contrário, eu tenho vivido melhor a minha vida, eu tenho aproveitado melhor os momentos. E eu quero levar vocês também a essa reflexão hoje, nesse vídeo, tá? Então, eu quero falar com vocês que 5 movimentos que eu tive na minha alma, e eu quero que vocês entendam, claro, eu vou falar aqui, espero que vocês leiam o livro, que se você lendo esse livro, essas coisas vão ficar muito mais claras, evidentemente, mas como eu sei que muitos não vão ler, então eu quero trazer essas 5 reflexões que eu tive na minha alma, também para a sua alma. A primeira é a seguinte: viver de forma autêntica é essencial. O que aconteceu com o Ivan Ilitch? Né? Ali na sua profissão, nas suas circunstâncias, ele sempre viveu para os outros, mas não para os outros de uma maneira virtuosa, né? De uma maneira, não, eu renuncio à minha vida para viver pelo bem do outro, para servir o outro. Não. Ele vivia uma vida de aparências para que os outros vissem a sua vida, o que é uma das coisas mais tristes que a gente pode fazer. É uma completa perda de sentido da própria vida, né? A pessoa não vive mais a sua vida, mas ela vive para que os outros a enxerguem, entende? Para que ele se reveste de uma aparência, tá? Que não é a sua realidade, não é nada autêntico, nada isso é autêntico, para que os outros possam olhar para a sua vida e tirar as conclusões. É o cara tipo quarta camada profundo. Quer dizer, o cara quer viver para aparecer aos outros, para que os outros tenham uma boa ideia dele. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Às vezes você também está vivendo a sua vida dessa maneira, apenas vivendo para agradar os outros,
e não para viver a sua essência, para viver aquilo que de fato você é chamado, não viver a sua vocação. O que aconteceu com o Ivan Illich? Ele não vivia, tá, a própria vocação. Então o tempo, ele nunca parou para se questionar, falou, cara, qual que é a minha vocação? Qual que é a minha missão? O que eu de fato quero com a minha vida? Qual o império que eu quero construir? O que eu quero? Qual o rastro que eu quero deixar nessa terra? Não. Ele se preocupava apenas com aquilo que eram as expectativas sociais e familiares, tá? Aquilo que as pessoas achavam, que as pessoas pensavam, não, se eu for, por exemplo, né, se eu for promovido isso aqui, poxa, nossa, né, sociedade vai achar isso, a cidade vai achar que eu sou o máximo, caramba, né, como que eles vão olhar pra mim, vão me achar o máximo, mas não pensar, falar, cara, o que eu de fato quero? O que eu de fato sou chamado? Ele tinha ali sua família, mas não vivia para sua família, para sua esposa e seus filhos. Tanto é que uma das grandes desgraças da morte dele, do final da vida dele, é exatamente não ter tido essa conexão com seus filhos e com sua esposa. Ter sido vivido assim, quando estava perto dos outros, era um casal exímio, um casal maravilhoso, abraça e tá junto, aquilo. Mas dentro de casa não chegavam perto, muitas vezes não tinham nem relação, tá? Muitas vezes passaram anos, né, sem ter relação, exatamente porque o que importava era aquilo que a sociedade via daquele casal, mas não aquilo que era bom e que era feliz para o casal, tá? Para o casal, aquilo que os completava. Então, viver de forma autêntica é fundamental, inclusive para que a gente tenha uma boa morte, né? Para que a gente possa chegar no final da nossa vida, tá? Chegar no final da nossa vida e de fato, cara, eu vivi a minha vida, né? Eu vivi a minha vida, essa vida eu tive ali, eu fui presente na minha vida. Eu deixei um rastro, eu completei a minha vocação, eu vivi minha missão com plenitude. Esse é o primeiro ponto, viver a vida de forma autêntica é essencial. O segundo ponto, a morte é inevitável, mas a forma como vivemos é o que importa. Meus caros, todos nós morreremos. Não sei se você sabe disso, eu já tive um momento que eu achava também que eu era imortal, mas todos nós morreremos. Hoje, amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, daqui 100, daqui sei lá quantos anos. Mas é inevitável e é inesperado. É inesperado, não dá pra gente viver, tá, meus caros? Não dá pra gente, assim, fingir que nós somos imortais e que a morte não vai chegar para nós, que não vai acontecer conosco. Vai acontecer. Certamente vai acontecer. E o principal é sempre de maneira inesperada. Túlio, mas fulano estava doente e tal, a gente já sabia ali que ia morrer. Tá, mas assim, mas nunca se sabe o momento exato, né? Nunca se sabe o último respiro, a última palavra que você vai dar. Então é o seguinte, a morte é inevitável. Agora, diante desse cenário, nós não podemos nos entristecer ou viver numa neurose. Eu vou morrer. Será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou morrer amanhã? Putz, será que eu vou morrer depois que eu sair daqui do meu escritório? Poxa, será que depois que eu vou indo trabalhar? Não. Sem neurose. A ideia é estar sempre preparado. E como que nós estamos preparados? Vivendo de maneira plena. Deixando tudo. Hoje pode ser meu último dia? Pode. Então eu vou levantar da minha cama e vou entregar tudo que eu tenho. Eu vou deixar tudo no meu dia. Eu vou deixar tudo na minha vivência com Deus, eu vou deixar tudo na vivência com a minha família, eu vou deixar tudo no meu trabalho, eu vou deixar tudo com os meus amigos. Eu vou gastar a minha vida hoje. Sem receio, sem guardar nada para mim. Não, eu vou levantar e vou entregar tudo. Tudo que eu tenho, eu vou depositar nesse dia. E aí, se a morte me encontre no meio do dia ou à noite, ou sei lá que horas, quando eu estiver dormindo, eu vou poder ter a consciência tranquila de que eu vou ter entregado tudo. Vou ter entregado tudo. Isso é fundamental. Por quê? Porque Ivan Illich acontece exatamente, a morte dele, ele adoece de uma maneira muito inesperada, e quando ele entende a sua vida, ele está prostrado numa cama e já não consegue mais sair daquela situação. Ele está morto. Praticamente, não consegue mais, recuperar o tempo com a família, recuperar o tempo com a esposa, com os filhos, recuperar o tempo do trabalho, voltar para a cidade que ele queria, as amizades que ele queria, fazer aquilo que eram os seus hobbies. Por quê? Porque quando ele entendeu, a morte já o tinha alcançado e não tinha mais o que fazer. Ele já tinha perdido a própria existência. Então tem essa ideia de que a morte é inevitável, mas sem a neurose de, eu posso morrer agora. Viver a vida da maneira melhor possível, entregando, consumindo-se ao máximo todos os dias, tá? Inclusive nos pequenos momentos, né? Como o vídeo anterior a esse, por exemplo, que eu falava, né, das 12 ações para a gente mudar, subir de patamar na vida, eu falava exatamente dessa ideia de viver os pequenos momentos com grande intensidade, tá? Inclusive recomendo, se você não viu esse vídeo, vá lá nesse vídeo lá e assista, que vale muito a pena, tá bom?
Terceiro ponto é, as aparências e o materialismo não trazem felicidade. Meus caros, eu estou longe de ser o cara de falar que, poxa, não precisa de dinheiro, né? A gente não tem que ter ambição. Pô, para com isso, dinheiro não traz felicidade, meus caros. É claro, é fundamental, eu tenho 3 filhos, eu preciso de viver, né? Hoje aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 3 filhos, então a gente precisa de viver e de trabalhar para dar o melhor para nossa família. E, claro, ter ambição, ganhar grana, ter dinheiro, sabe? É claro que nós precisamos disso. Mas o nosso coração não pode estar aí. Não pode estar aí. E se o seu coração está no dinheiro, está nas coisas materiais, no sentido de que, cara, eu vivo para ganhar dinheiro, cuidado, meu cara. Cuidado. Caveat. Cuidado. Porque certamente, ali na frente, se você... vai chegar um momento, se você não tirar o seu coração disso, que, poxa, eu conheço inúmeros empresários que têm o dinheiro do mundo, né? Eles podem fazer o que eles quiserem, podem fazer a viagem que eles quiserem, podem comprar o que eles quiserem, mas tem uma profunda dor e uma profunda tristeza no seu coração. No mais profundo da sua alma, são tristes. Empresários que abriram mão da família para ganhar dinheiro, perderam a família, tá? E agora eles são tão pobres que eles só têm dinheiro. Não tem mais nada na vida. Acabou. E agora não tem chance porque já perdeu a família. O dinheiro não traz isso mais. O dinheiro, você não consegue reaver. Dinheiro nenhum no mundo consegue reaver uma família destruída. Consegue reaver uma vida espiritual destruída. Uma vida fundada nos vícios. Não tem dinheiro que te volte a isso. Então, e ele foi isso, né? O Ivan Illich, ele buscava uma vida confortável o tempo inteiro. A ideia dele era ganhar dinheiro para ganhar status e ter uma vida confortável, né? Cada vez mais status, cada vez mais riqueza, cada vez mais uma vida confortável. E ele, no fim, até consegue dar uma vida muito boa para sua família, mas não adiantou por quê? Porque ele perdeu sua família e perdeu a própria vida. Não tem mais o que fazer. Tem muito dinheiro, tem muito dinheiro lá. A família está confortável, são bem ricos, tem status, mas acabou, né? Ele não vai poder nem aproveitar esse dinheiro. Então cuidado, tá? Cuidado, muito cuidado com a ideia de viver só através de aparência e coisas materiais. As coisas materiais são fundamentais, nós precisamos de dinheiro, né? Nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro. Sou a favor de você crescer cada vez mais na sua vida profissional e ganhar cada vez mais dinheiro. Tá? Sou a favor mesmo, é uma coisa que eu busco fazer na minha vida, mas não deixe o seu coração, sua alma estar mergulhada nas coisas materiais. Não fomos feitos para o imanente, fomos feitos para o transcendente. O quarto ponto que eu quero tratar com vocês é a questão da busca pela aceitação social. Pode afastar você de você mesmo, tá? Quer dizer, quando nós começamos a viver só pelos outros, né? Como eu dizia, essa ideia de, poxa, o que eles vão ver de mim, né? O que a sociedade está enxergando de mim? Como a sociedade me vê? Como a sociedade vê o Túlio, né? Eu, pai e tal. E aí você coloca na sua situação de vida. Às vezes nós estamos vivendo por isso, né? Queremos sair, queremos ser vistos assim, ser vistos assado, ser vistos sei lá como. E você acaba esquecendo de fazer as coisas para o qual você foi chamado, como dizia no início desse vídeo. Você acaba deixando de viver a própria vocação para cumprir aquilo que os outros esperam de você. Cuidado com isso. Porque quando você vê, você já não vai conseguir mais completar a sua vocação, viver com autenticidade e com plenitude aquilo para o qual você foi chamado, né? Sei lá, no seu trabalho, dentro da sua família, para com Deus. Para quê? Para viver e agradar os outros. E os outros, vou falar uma coisa para vocês, estão cagando e andando, com perdão da palavra, estão cagando e andando para aquilo que você é, meu caro. Estão cagando e andando. Amanhã eles já estão esquecendo de você. Estão esquecendo de vocês. Então, parar de tentar agradar o outro, né? Às vezes sacrificamos a nossa própria felicidade, aquilo que nós queremos fazer, para ficar agradando o vizinho, agradando sei lá quem. Abre mão dos próprios valores, eu tenho visto muito isso, né? Pessoas que abrem mão dos próprios valores, dos próprios princípios para ficar agradando os outros. Meus caros, uma hora a conta disso vai bater a sua porta. E aí pode ser que aconteça como na vida de Ivan Illich. Você já não tenha mais tempo de reaver aquilo que foi perdido, tá? Não tenha mais tempo de reaver aquilo que foi perdido. Muito cuidado para não sacrificar a sua própria identidade para agradar os outros. Nós vivemos hoje um tempo disso, né? De pessoas que querem agradar os outros. E para isso abrem mão de valor, abrem mão de princípio. Para quê? Para entrar na turminha. Para dar risaia, ficar de risadinha com os coleguinhas, né? Quando você já não viu homens, pais de família, né?
vem me falar comigo que às vezes perdeu esposa, perdeu família, tá? Por causa de amizade, para ficar bem com o amiguinho. Cuidado com isso. Pode ser que não tenha mais tempo de você reaver aquilo que você perdeu. E a quinta reflexão, né, é exatamente a reflexão sobre a vida e a morte. Ela pode nos levar e deve nos levar a uma mudança de perspectiva. Meus caros, todo esse livro da morte de Ivan Illich, ele é exatamente para isso, tá? Exatamente para isso, para nos levar a essa reflexão de que, cara, eu preciso de meditar, por mais que seja doloroso, eu preciso de meditar no momento da minha morte, né? Cara, eu vou morrer. Muito bem, diante dessa morte, qual a vida que eu quero levar? Qual a vida que eu quero traçar? Qual o caminho que eu quero traçar nessa terra? Qual o rastro que eu vou deixar para que, cara, morri hoje, o que eu deixei nessa terra que de fato fez sentido? Que de fato valeu a pena a minha passagem aqui? Será que eu estou sendo verdadeiramente o protagonista da minha vida? Eu tenho tido as rédeas da minha vida nas minhas próprias mãos? Ou eu tenho vivido assim, uma vida que os outros querem que eu viva? De abandonar os meus valores e princípios, abandonar, né, sei lá, Deus, abandonar minha família, para ser bem aceito pela sociedade. Cuidado. O jeito, a meditação sobre a nossa morte vai nos levar a uma vida mais frutuosa ou menos frutuosa, a uma vida com mais obras ou com menos obras. Não tenha medo de meditar sobre a morte. Inclusive, eu indico que vocês façam isso todo dia à noite, com o exame de consciência, né? No vídeo passado também eu falava sobre essa atividade, né? Meditar sobre a nossa morte vai fazer com que nós tenhamos uma vida de fato frutífera, porque a morte pode nos alcançar a qualquer momento, assim como alcançou Ivan Illich e esfregou na cara dele que ele tinha tido uma vida de merda, uma vida sem frutos, uma vida de aparência em que ele não foi protagonista. Cuidado. Seja o protagonista da sua vida. Seja o protagonista da sua vida. Me conte aqui nos comentários qual foi desses 5 pontos que mais te impactou, que você vai colocar em prática, buscar colocar em prática hoje, e o porquê disso. Quero saber de vocês, quero conversar com vocês também nos comentários. Fala, né, desse seu like aí se você tiver gostado desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam deixar de ter uma vida pífia, medíocre, para começar meditando na própria morte, ter uma vida frutífera com obras, com rastro nessa terra. Tá certo, meus caros? Até o próximo vídeo. Valeu!